blockchain com Ruby. Então, palmas para o Júlio. Obrigado. Bom dia. Assim, antes de começar, eu só queria saber quem conhece blockchain. Já ouviu falar? E agora, quem entende blockchain? Ó, tem uma mão ali. Ó. Eu acho que... Apresentação? Daqui. Só um momento aqui. A tela. Então, para quem não conhece blockchain, vou fazer uma propaganda da Alura. Eles têm um curso já lá de blockchain, vocês podem participar, depois a Alura paga nós. Meu nome é Júlio Campos, eu sou servidor público lá da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Sou assistente legislativo, minha categoria funcional é programador de computador. É um cargo que eles inventaram para falar pessoa que faz código, então tem que fazer código de tudo. Minha formação, por incrível que pareça, a única faculdade que eu consegui terminar foi de gestão pública. Até hoje eu estou lá na correria para terminar a engenharia de computação. Por incrível que pareça, eu terminei uma pós em engenharia de software. E estou até hoje tentando terminar a minha Pokédex. A gente nunca tem tempo, né? Geralmente as empresas falam que estão contratando, a Assembleia também está contratando. Estamos com um concurso aberto para analista de segurança. Se alguém quiser mudar lá para Goiás e virar analista de segurança, está aberto o concurso. A remuneração ali inicial até que é boa. E eu vim falar um pouco de como pouca gente conhece blockchain. Eu vou falar um pouco de blockchain, rapidamente, depois mostrar como que a gente consegue trabalhar com a blockchain em Ruby. Porque a visão que nós temos de blockchain é que é uma coisa completamente separada de programação web. É uma coisa que você vai trabalhar ali, assinar as suas transações e acabou, e é isso. Então, blockchain nada mais é do que um banco de dados distribuído, centralizado. E quando você junta tudo isso, você chega que você tem um banco de dados lento. Acho que a melhor definição de blockchain, para mim, é que blockchain é um banco de dados lento, em que você consegue salvar qualquer coisa que você quiser, você consegue usar ele, inclusive, como back-end, só que ele fica muito lento, essa aplicação. Você tem que pensar assim, na Ethereum, a gente tem mais ou menos 14 segundos para gerar um bloco, mas nada garante que a sua transação vai entrar naquele bloco. Então, você vai pagar alguma coisa e você vai fazer essa transação. Imagina você ficar esperando. A gente já reclama de sair a nota fiscal, né? Você faz, para quem já trabalhou com emissão de nota fiscal, sabe que a Cefaz nunca emite a nota na hora. Então, imagina você ficasse esperando para assinar uma transação e pagar alguma coisa no caixa do supermercado. Então, para mim, essa definição de lento é muito importante. E aí o computador trava. E aí vocês podem me perguntar, beleza, por que então que eu usaria blockchain? E aí a gente vai chegar e tentar mostrar para vocês a importância da blockchain. E depois eu vou mostrar para vocês como que vocês podem trabalhar com isso, beleza? Só que assim, sempre tem uma discussão, toda vez que eu vou dar uma palestra de blockchain, vou dar o meu curso de blockchain, o pessoal fala assim, não, blockchain é hype. E eu concordo. Só que eu acho que é interessante a gente entender, nós que somos a tecnologia, e também quem é da área afim, o que é hype. E aí, para quem não sei quem conhece o Gartner, que é uma das principais consultorias de tecnologia do mundo, o Gartner traz o Hype Cycle, que ele diz que tem um gatilho de inovação, você vai lá e inventa alguma coisa nova. Todas as tecnologias vão passar por esse ciclo. IoT passou, microservices passou, banco não relacional passou. Ele vai subir, todo mundo vai ficar interessado nesse assunto, vai chegar lá no pico das expectativas e vai cair no vale da desilusão. Depois de um tempo, ele vai chegar num platô de produtividade e a gente fala assim, não, agora a gente consegue realmente utilizar essa tecnologia. Esse aqui é o gráfico de 2017, do Gartner. Eu gostaria de saber se alguém está conseguindo enxergar onde está a blockchain ali. Para quem não conseguiu ver, coloquei uma pequena seta ali apontando. Então,
O blockchain está entrando no Vale da Desilusão. Então, em 2016, ele estava lá no pico, chegando a um pico de expectativas, e agora a gente está começando a ver essa derrocada, não só falando do valor do Bitcoin, que para quem investiu, quem está vivo ainda, assim, depois nem precisa fazer exame cardíaco, mas ele está caindo no Vale da Desilusão em 2017, e o Gartner já publicou o de 2018. Alguém consegue ver onde que está ali? A mesma seta pequena, só que agora Live Coral, né, Pantone falou que é a cor do ano, ele está um pouco mais abaixo. Em alguns gráficos do Gartner, vocês vão ver que blockchain e ledger estão separados. Ledger é a tecnologia que a gente fala que é como se fosse um livro de registro de transações. Então, eles conseguem separar blockchain disso. Então, beleza. Primeira coisa, eu já acho que é a segunda coisa. Blockchain é diferente de Bitcoin. Bitcoin tem duas definições. A definição de Bitcoin, blockchain, o protocolo, Bitcoin e a criptomoeda. Quem aqui já teve algum Bitcoin, algum Ether, alguma coisa do tipo? Poucas mãos. Eu ia fazer um sorteio aqui, mas só se ninguém tivesse ganhado. Então, assim, o Bitcoin é uma moeda, uma criptomoeda, e tem uma diferenciação de o que é uma criptomoeda e o que é um token, que eu chamo de ficha aqui na apresentação. Nem todo token é uma criptomoeda. A criptomoeda é tudo que tem valor. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, eu quero comprar o carro de vocês e vou pagar com um token da blockchain. Vocês aceitarem, a gente chama isso de criptomoeda. Então, blockchain é uma tecnologia abrangente, que existem vários protocolos, várias tecnologias, e Bitcoin talvez seja a principal. Hoje existe já uma discussão se é Bitcoin ou se é o Ethereum, que é a principal tecnologia de blockchain. Então, assim, quando o Bitcoin cai, muita gente fala assim, blockchain morreu. Só que a gente tem que separar quem vai trabalhar com isso, quando você vai conversar com um gestor seu, quando você vai trabalhar com um cliente seu, você tem que separar o seguinte, o que é o Bitcoin, o que a queda do Bitcoin significa e o que a blockchain significa. Para mim, que desenvolvo para a blockchain, quando o Bitcoin cai é bom. Porque quando a gente vai fazer uma transação, a gente paga em criptomoeda, a gente paga com Ether, paga com Bitcoin. Então, se o valor está baixo, eu não me sinto mal de pagar 3 centavos de dólar numa transação. Só que esses dias uma transação custava $2. Imagina você justificar esse custo para o seu cliente e falar assim, não, cada transação que você fizer, você vai gastar $2. Então, eu queria saber, assim, alguém consegue chutar em que ano surgiu a blockchain? Plateia tímida, né? Primeira tecnologia blockchain que foi documentada surgiu em 1991, com esses dois senhores, Haber e Stornetta. Eles soltaram um paper de criptologia sobre timestamp de documentos. Eles começaram a surgir assim, beleza, o computador está ficando mais barato, mais documentos, mais sistemas tendo para blockchain. Então, para blockchain não, para a rede, como que eu sei que aquele documento não foi adulterado? Como que eu posso ter certeza que um documento foi emitido e ninguém adulterou ele depois? E aí no paper dele eles tentam resolver isso. Depois, em 96, Szabo foi uma pessoa que ele fez duas coisas interessantes. Ele cunhou o termo smart contracts, e para ele eu acho a definição muito interessante, que ele fala que o smart contracts é um conjunto de acordos que surge de uma reunião de mentes. Eu acho muito filosófico, né, assim, que o Szabo fala, mas a verdade é que ele pensou numa maneira de pegar contratos digitais, dar validade para isso, e ele também foi o criador do BitGold. Para quem não sabe, o BitGold foi a primeira criptomoeda comercial que surgiu. Se a gente não ouve falar dela foi porque o FBI implicou com ele, falou que era lavagem de dinheiro. Só que acabou ficando resquício, depois que o FBI foi para cima dele, a gente tem um gap, e apenas em 2008 a gente tem um paper de Satoshi Nakamoto, Satoshi ele é piadinha com o Ash do Pokémon, que propôs, primeiro assim, ninguém sabe se Satoshi é uma pessoa ou é um grupo de pessoas, ou é um alienígena do passado, ou é um ser cósmico, o deus do macarrão, o galáctico, não sei, alguma coisa assim. Hoje em dia existem pesquisas de machine learning que tentam identificar a escrita do Satoshi Nakamoto e identificar a pessoa que é. Mas em 2008 surgiu o paper do Bitcoin. Hoje é a principal implementação de blockchain que a gente conhece, a mais famosa. Em 2008 também já saiu a rede. E aí ele resolveu um problema que o Szabo não resolvia. O Szabo não conseguia garantir que um BitGold, não era gastado 2 vezes. E aí o Satoshi resolveu esse problema, que deu maior confiança para a moeda. Para quem quiser ler, o paper é muito pequeno.
Só que eu sempre falo assim, blockchain vem da criptologia. E criptologia é uma matéria que eu acho mais a matemática do que das ciências da computação. Eu não sei se tem algum criptologista aqui na sala, mas é uma coisa que eu apoio muito. Você olha o paper do Satoshi e fala assim, nossa, coisa tranquila, só uma equação matemática que resolve tudo. Aí quando você começa a destrinchar, não é bem assim. E em 2015 a gente chega a esse ser maravilhoso, que é o Vitalik Buterin. Eu sempre pergunto se alguém contrataria essa pessoa. Assim, a pessoa chega com essa camiseta, com 25 anos, e fala assim, cara, eu inventei uma tecnologia que vai revolucionar o mundo. Aí você, beleza, cara, volta lá para o bar que você estava, né, vamos... Não sei. Ele também me dá muita depressão, porque eu fico refletindo o que eu fiz com meus 25 anos de vida. Só que ele foi ele não é o criador, ele é o propositor da Ethereum. Então, ele foi o principal responsável por escrever o white paper. O white paper é meio que são as direções técnicas de uma moeda ou de um projeto. E ele acabou lançando em 2015, fez um ICO. Para quem não sabe, ICO é uma venda inicial de moedas. Quem comprou o Ether nessa época, hoje está muito rico. E ele faz uma coisa que eu acho interessante, que ele separou a tecnologia, o protocolo Ethereum do Ether. Então, hoje, você consegue saber que quando a gente fala Ethereum, a gente está falando da plataforma. Eu vou ter que desativar isso aqui, gente. E aí, por que eu trouxe o Vitalik para essa apresentação? Porque a Ethereum hoje é a principal tecnologia blockchain que nós utilizamos. Primeiro, ela é uma tecnologia fácil de trabalhar. Quando a gente vai desenvolver smart contracts para Ethereum, a gente vai desenvolvendo uma linguagem chamada Solidity. Sim, eu sei que o pessoal de Ruby quer matar o JavaScript, né? Eu compartilho dessa dor às vezes. E o Solidity foi inspirado no ECMAScript e eu falo que eles conseguiram piorar o que era o JavaScript atual. Então, é uma linguagem fortemente tipada, ela compila para EVM, que não é da Erlang, é da Ethereum, e ele, junto com outras pessoas, desenvolveram essa linguagem. Então, assim, se alguém quer desenvolver blockchain com Ruby, eu já vi que os contratos vocês não conseguem fugir de Solidity. Se alguém quiser criar um compilador de Ruby para EVM, eu aceito, pode me chamar que eu participo do projeto, tá? E aí vocês me perguntam assim, beleza, você falou que é lento, tem toda uma história, FBI envolvida, e quais são os usos que eu poderia ter para uma blockchain? Por que você está falando de blockchain ainda em 2018? Por que você está trabalhando com blockchain? Primeiro que a blockchain traz uma coisa muito interessante. Ela traz o conceito de não provar alguma coisa. É muito fácil você ir lá e falar assim, por exemplo, você faz um curso da Alura, você é um certificado, e você fala assim, o Júlio tirou o certificado dele, tal dia, tal hora. Mas aí eles vão lá e descobrem que eu fraudei esse curso, nunca fiz isso, e eles querem revogar o meu certificado. Se eu tenho um certificado com hash criptografado e assinado, nada consegue provar que esse certificado foi cancelado. A blockchain já traz essa vantagem. Como a gente fala de uma sucessão de transações, em algum momento esse meu certificado foi emitido. Mas em algum momento eles foram lá e falaram assim, beleza, esse certificado não é mais válido. Então, quando vocês procurarem sobre o meu certificado, vocês vão ver que a última interação com ele foi que ele foi cancelado. Então, a blockchain traz essa vantagem de você conseguir provar que algo não existe, ou deixou de existir, que na verdade é um conceito interessante. Tanto é que aqui na blockchain tem uns problemas assim, quando você coloca eu acabei de mexer, quando você coloca um contrato na blockchain, ele nunca mais deixa de existir. Então, assim, se você fez uma burrada, se você colocou algum dado sigiloso, se você colocou alguma informação que não era para nada na blockchain, eu lamento. Você não consegue apagar nada da blockchain. O que a gente tem hoje no Solidity é que você consegue falar que aquele contrato deixou de ser interativo. O segundo uso que eu vejo muito para a blockchain é para a integridade de processos. Vamos pensar num leilão do Mercado Livre. Não sei se o Mercado Livre faz leilão hoje em dia ainda. Mas como que eu consigo dizer que alguém deu aquele lance naquele momento? Como que eu posso dar essa segurança que alguém deu um lance no momento exato? Servidor web, a gente sabe que pode ir lá, dar um update na base de dados, ninguém sabe nada. A blockchain, você não consegue fazer isso. Existem discussões sobre ataque de 51%, 50% mais um. É financeiramente impossível você atacar uma Ethereum da vida hoje. É coisa de quase trilhões de dólares para você conseguir modificar uma transação. E aí essa é a vantagem que você consegue trazer utilizando a Ethereum. Também você consegue criar uma base de dados comum e neutra. E aqui entra um problema que
Uma coisa que eu estou tentando resolver no meu trabalho. Lá, a gente está com uma ideia de criar uma blockchain pública entre todas as assembleias legislativas para os deputados cadastrarem o gasto deles de verba indenizatória. Para quem não sabe, verba indenizatória é um direito que eles vão almoçam, gastam com combustível e tudo mais. É que alguns falam que é o auxílio terno, eu acho que na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás não tem auxílio terno, e eles relatam esses gastos e pegam o reembolso disso. Serenata do Amor tem um projeto em cima disso para a Câmara Federal, e a nossa intenção é criar, nossa visão é criar uma blockchain pública, e aí, por que a blockchain vem para isso? Se eu falo assim, eu vou criar uma base de dados lá no meu servidor, lá a gente tem tudo on-premise, eu vou criar uma base de dados no meu servidor. Às vezes a Assembleia lá de Amazonas não vai querer usar, eu falo assim, não confio em vocês de Goiás. Aí a blockchain tem essa vantagem, que a gente vai falar assim, é um ambiente neutro, e os dados são comuns, a gente consegue trabalhar com a mesma estrutura numa base de dados comuns. Outra funcionalidade também, muito interessante, é para fichas, que é token. Eu acredito nisso para venda de carros, venda de ativos. Geralmente, quando você trabalha com Ethereum, você vai ver muito RC20, 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 que são tokens que o pessoal gera como se fossem moedas. Vamos falar assim, é uma pré-moeda, é uma moeda primitiva. Tem um protocolo para Ethereum, que é RC721, em que ele gera fichas, gera tokens, só que cada token tem um valor diferente. Então, eu consigo gerar uma ficha carro. Eu sempre brinco que quando eu dou essa palestra, eu estou tentando vender meu carro, ninguém quer comprar, né? E eu gero uma ficha desse carro, falo que o meu tem uma export de tal jeito, tal cor, tal placa, tal Renavan, e o valor dele é tal. Se alguém pegar e comprar esse carro de mim, eu não preciso ir lá no Detran, transferir a propriedade desse carro. Eu pego esse token, essa ficha, e transfiro para outra pessoa. Então, o proprietário daquele carro é o detentor daquela ficha. Ah, mas se alguém hackeou a carteira da pessoa e roubou a ficha lá? Só lamento. Isso é uma coisa que a gente não consegue desfazer. Inclusive, para quem acompanha Ethereum, já deve ter visto que tem o Ethereum e tem o Ethereum Classic. O Ethereum Classic foi uma vez que eles fizeram um roubo, eles conseguiram roubar, foi um erro no código. Eles conseguiram gerar milhões de Ethers, e aí a solução que eles encontraram foi fazer um fork da rede, e criar a Ether continuou com esse nome, e aí quem não concordou com esse fork falou assim, não, eu acho que, tem gente que falou assim, eu acho que o roubo de Ethers faz parte do processo. E aí continuou nessa rede, algumas pessoas apoiam essa rede, e ela é o Ether Classic. E aí que vem o lance da eternidade. Quando a gente fala de eternidade, é uma coisa muito relativa para a blockchain, mas é uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte. Como é descentralizado, como é distribuído, o Bitcoin vai lá e propõe assim, tem um consórcio, né, que gera o Bitcoin e fala assim, ok, vamos mudar algumas coisas na moeda, agora a gente não tem um limite mais de 21 milhões, a gente quer dobrar esse limite. E eu falo assim, eu não concordo. Eu acho que o limite do Bitcoin é aquilo que está no paper original de Satoshi e vou continuar aqui. Se eu manter um nó dessa rede ativo, essa rede continua vivendo. Então, enquanto tiver um servidor rodando algum protocolo da blockchain, ela vai estar viva, vamos falar assim, vai estar eternamente aí. Aí você fala assim, não, beleza, tem guerra mundial, vai acabar, magnetismo, vai apagar tudo. Hoje já existem nós de blockchain, de Ether, rodando em satélites no espaço. Então, você consegue se conectar, com, por exemplo, com a blockchain do Bitcoin, sem acesso à internet. Então, assim, esse problema, teoricamente, já está resolvido. Beleza, eu acho que eu consegui convencer vocês de, talvez não usar, mas de pelo menos dar uma olhada em dizer aqui alguma situação. E aí, vem o problema. Beleza, você me convenceu, como que eu implemento isso? Como fazer, né? A solução mais comum, se você procurar assim, como fazer uma DEP, como fazer uma aplicação descentralizada no blockchain, vai ser utilizar uma biblioteca de JavaScript chamada Web3, em que vocês vão colocar isso no front-end, vão injetar um código na sua página, o seu usuário vai ter que ter uma carteira, seja a MetaMask, que é a mais comum, que vai injetar outro código na sua página, para você conseguir assinar transações e enviar isso para o seu smart contract. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você não precisa de um back-end. Você consegue usar arquivos estáticos, você consegue ter um front-end, por exemplo, que eu uso muito é em Vue. Você tem um front-end Vue que pega e submete esses dados para a blockchain e acabou. Então, assim, existem pessoas que chamam a blockchain como se fosse um back-end para aplicações centralizadas. Eu acho um pouco perigoso esse termo, mas beleza.
Só que aqui a gente está falando de Ruby, a gente não está falando de JavaScript, eu nem gostaria de falar de JavaScript. E aí, ok, a gente tem uma gen que trabalha com smart contracts para o Ruby. E ela chama Ethereum RB, ela foi bem criativa, o cara que deu o nome dessa gen. E só que assim, quais são os pré-requisitos? A gente tem alguns pré-requisitos um pouco chatos. O primeiro pré-requisito é que você precisa ter um nó. Eu estou falando aqui para Ethereum, tá bom, gente? Se for outros protocolos e tal, acho que demoraria bem mais para falar. Você precisa do Parity. O Parity é uma implantação do Yellow Paper do Ethereum. Como que é? Como o Ethereum é um protocolo aberto, você pode ir lá e implementar em qualquer linguagem. Inclusive, existem implementações do Ethereum em Ruby. Só que as principais, as oficiais, entre aspas, que foram feitas pelo consórcio Ethereum, são o Parity, que é em Rust, a Geth, que eles estão chamando agora de Get, que é em Go, e uma que é feita em C++. E você, se você trabalhar localmente, se quiser trabalhar com blockchain e brincar, você pode usar qualquer implementação, só que essa agência consegue trabalhar com a Parity por causa de protocolo, de comunicação e tudo mais. Aí vem um problema, você precisa de um nó completo. Alguém consegue imaginar qual o tamanho que está a rede Ethereum hoje em dia? Se tivesse trazido o Binance, todo mundo respondia, né? Assim, quem acha que é mais de 100 gigas? Quem acha que é menos de 100 gigas? Hoje em dia, um nó completo de Ethereum, hoje de manhã, quando eu olhei, estava 648 gigas para manter. Isso sem as correntes, né, paralelas. Se você for trazer as sidechain juntas, que aí tem um uso para isso, hoje você fala, em maio, completou 1 tera de armazenamento necessário para isso, né? Mas aqui é tranquilo de resolver, a gente contrata uma VPS da local web, contrata um storage lá e pronto, né? Só que aí, qual que é o problema disso? Você fala assim, beleza, é um servidor caro, eu preciso de muito armazenamento, eu vou deixar essa máquina desligada, na hora que eu for assinar uma transação, eu vou lá, subo a máquina e pronto. Não. Esse é o maior problema de você ter um nó rodando. Você não consegue assinar uma transação se o seu nó não estiver atualizado, sincronizado com a rede. E como eu falei, você tem um bloco a cada 14 segundos. Então, para quem é melhor de matemática, eu tenho uma calculadora à mão, imagina que se você ficar 1 hora sem sincronizar, quantos blocos vai ter para sincronizar? Então, assim, não, eu preciso assinar uma transação rápida aqui, para o meu gerente pedir, eu tenho que estar na blockchain, porque um cliente lá fora vai reconhecer isso. Você fala assim, desculpa, tem que sincronizar a rede, e você não consegue assinar transações no modo leve. O modo leve é aquele que você só sincroniza os cabeçalhos da sua blockchain. Então, esse é um grande problema que você tem que trabalhar com Ethereum. Você pode usar algumas APIs? Vocês podem usar algumas APIs. Por exemplo, a Infura é um serviço que fornece para você um nó que é atualizado, você só submete um post para lá e assina as transações. Mas qual que é o problema disso? Você vai ter que transacionar a sua chave privada. E aí a gente consegue, acho que vocês conseguem já imaginar os problemas de ter isso transacionando numa rede. O outro requisito é o Solk, que é o compilador de Solidity. Eu gosto muito de Solidity porque a extensão dele é Sol. Aí eu estava pensando até juntar Sol com Lua, sei lá, né? Para fazer algum programa. A piada é ruim, gente, foi mal. Vocês precisam desse compilador. Ele vai compilar para bytecode da EVM, da Ethereum Virtual Machine. Essa agência trabalha com Ruby 2.x para cima. E vocês vão precisar de muita calma. Muita calma. Quando você vai falar de smart contracts, debugar um smart contract é uma tarefa muito chata. Que você vai lá, faz o deploy, e aí esse deploy pega e você tem que esperar um bloco ser gerado. Esse bloco é gerado e fala assim, nossa, errei uma coisinha aqui. Aí você tem que gerar um novo contrato, fazer um deploy do novo contrato, você tem que pegar o seu programa, apontar para esse contrato novo, esperar esse contrato entrar na blockchain, assinar uma transação, esperar essa transação ser mandada para a blockchain, para depois você poder falar que teve algum resultado. Existem soluções para isso, você pode rodar uma blockchain local. Geralmente o pessoal gosta de usar muito um software chamado Ganache. Ganache você pode falar assim, gera um bloco. Só que mesmo assim debugar é complicado. E aí você vai precisar de mais calma ainda, porque quando a gente fala de ir para uma rede verdadeira, a rede principal, você vai gastar muito dinheiro. Então, você vai colocar um contrato no ar, você vai gastar $2, $3, $4, porque o valor é mensurado em questão de complexidade. Então, se você vai fazer alguns cálculos no seu código Solidity, o código vai ficar mais caro. E essa é a minha intenção de trabalhar com back-end
com a blockchain. Então, eu faço meus cálculos, faço minhas transações, faço todas as minhas validações no meu back-end Rails, e eu somente salvo o status da transação, os metadados da transação na blockchain. E aí, isso eu consigo justificar, que vai ser um valor menor, eu consigo trazer todas aquelas questões de imutabilidade, de não poder fraudar as transações. Beleza, vou mostrar para vocês agora um contrato super simples em Solidity. Na verdade, isso aqui é a aplicação. Vocês vão ver que, para quem consegue enxergar melhor aí, vocês vão ver que é uma aplicação Rails simples, tem nada diferente. E a única coisa que vai mudar para a gente é que dentro da nossa pasta app, a gente vai ter uma pasta contracts. Então, aqui dentro você vai salvar todos os seus contratos. E Solidity, a gente tem um paradigma de desenvolvimento chamado desenvolvimento orientado a contratos. Então, quando essa aplicação começa a crescer, você começa a ter diversos contratos. Ninguém deve fazer alguma coisa no contrato só, isso é muito errado, assim, foge um pouco dos preceitos. E aí, isso é o início de um código Solidity. Para quem está vendo, deve ser um pouco feio, né? É igual eu falei, é como se fosse um ECMAScript, para quem não está vendo ninguém, né? Chegou agora. É um ECMAScript fortemente tipado, ele é fortemente tipado. Por exemplo, se você for trabalhar com inteiro, você tem mais de 30 tipos de inteiro, porque como você trabalha com custo por complexidade, você tem que saber qual o tamanho da sua variável. Então, você trabalha com bytes, então você tem um inteiro de 8 bytes, um inteiro de 16 bytes e por aí vai. A gente trabalha com a questão de mapping também, que é parecido com hash no Ruby, e acho que é essa parte mais interessante. Quando você cria um contrato, às vezes você quer saber alguma coisa dele. Você quer falar assim, beleza, eu quero saber quantas pessoas... Se foi um contrato de votação, para a gente decidir onde que é o happy hour depois. Então, assim, eu quero saber quantas pessoas votaram em alguma coisa. Eu não vou lá assinar uma transação para pegar isso. Eu vou usar uma técnica chamada mapping, que já está disponível, todos os contratos, você pode criar quantos mappings você quiser, e eu vou lá, consumo esse mapping, vocês podem ver ali que não tem conversão implícita de tipo, e tem uma coisa que é interessante, que eu me ferrei muito esses dias com isso, foi que Solidity não trabalha com string. Então, você tem que dar uns jeitos aí, você tem que criar um buffer, e trabalhar com esse buffer, e converter, e não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu acho que eu vou trabalhar com o CPF do cliente, que é mais fácil que trabalhar com o nome dele, né? Aqui é o resto do código Solidity. Tem alguém me ligando de São Paulo? Então, vamos ver. É cobrança, hein? Aqui é o resto do código Solidity, é um contrato bem pequeno. E aqui eu já entro no meu primeiro método em Ruby. Esse método é um método que pessoalmente eu não utilizo. É um método para fazer o deploy do contrato na blockchain. Eu, pessoalmente, eu prefiro fazer o deploy do contrato através do parity ou do get. Falei isso ali. Recomendação que o pessoal dá para trabalhar assim. Cada usuário seu tem uma chave privada, cada usuário assina suas próprias transações. Eu acho isso um pouco complicado, questão de você gerenciar diversas chaves. Hoje, pessoalmente, eu crio uma aplicação, uso a GN Device, Petec paga nós. No model, crio um campo chave privada, um campo admin. O admin é o único que pode fazer o deploy, e a chave privada de cada usuário é salva na tabela. A vantagem disso é que se você tiver alguma chave comprometida, você não perde toda essa aplicação. Você vai lá, esquece aquela chave, cria uma chave nova e vida que segue. Então, vocês vão fazer o deploy do contrato, o contrato está salvo na sua pasta, ele vai criar um objeto, contrato, e aí você pode interagir com ele da forma que você quiser. Uma coisa chata de trabalhar com contrato também é que ele tem uma estrutura chamada ABI. A ABI é um JSON que traz as instruções, traz um mapeamento. É como se fosse um XML do seu contrato, como se fosse um mapping do seu contrato. E você precisa trabalhar com isso. Então, aquela solução que eu falei que eu faço o deploy manualmente, sem ser pelo Rails, eu tenho esse problema, que eu tenho que estar com o ABI o tempo todo. E, às vezes, o ABI, para gerar, para consultar, ele é um pouco mais chato. O outro método é para votação. Vocês vão ver que é uma coisa que eu não gosto muito nessa biblioteca, é que, para achar um contrato, ele usa o método create também. Você vai precisar da sua chave privada para assinar a transação, e aqui é um processo de votação. O método de votação, esse método não está vindo da minha gen, esse método de votação está vindo do meu contrato. Então, você precisa criar suas funções no contrato, precisa saber o nome dessas funções para você poder trabalhar no seu código Rails. E aqui,
outro método também para eu pegar quantos votos foram dados em uma determinada opção. Mesma coisa, ele usa o método create ali, e a única diferença que ele faz é que ele dá um call no seu total de votos, que é aquele mapping que nós criamos no nosso projeto, no nosso contrato. Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu deixei um tempo a mais para dúvidas. Alguém? Tem microfone? Não tem microfone? Opa, primeiro, valeu, muito obrigado. Uma palestra muito boa. Agradeço a sinceridade em dizer que blockchain é um banco de dados lento, né? As aplicações para isso têm que ser muito bem entendidas com o propósito. Eu queria saber um pouco mais do teu trabalho ali, tipo, tu trouxe exemplos onde realmente blockchain resolve. Leilão, loteria, faria sentido, né? Algumas coisas assim. Então, dentro ali da tua ideia de trazer os gastos públicos, vocês imaginam trabalhar com uma blockchain privada ou publicar na do Ethereum? É a primeira pergunta. Eu vou responder numa situação hipotética, ok, gente? Isso não acontece na vida real. Imagina que o deputado vai lá e apresenta uma nota de almoço de R$1.000, sendo que a verba indenizatória é feita para almoço individual. Você fala assim, R$1.000, mesmo que seja, sei lá, no Terraço Itália, é almoço para mais de uma pessoa. Então, às vezes, surge isso na mídia, e assim, nossa, Twitter, os jornalistas vão no Twitter, olha aqui, gente, essa nota aqui de R$1.000 desse deputado tal no restaurante tal, vocês concordam com isso? E assim, misteriosamente, quando você entra na página web depois, esse almoço que era de R$1.000 virou um de 100, foi um tipo que alguém cometeu, né? Inclusive, até a nota fiscal pode mudar, assim, às vezes, sei lá, a pessoa foi escaneou errado. Estou falando uma situação hipotética. Então, a blockchain serviria para essa auditoria externa. Porque, assim, poderia fazer um banco de dados imutável? Teria como fazer, mas aí tem aquela questão também de trazer alguma coisa neutra, um espaço neutro, para que outras assembleias entrem e participem com a gente. A ideia é trabalhar com os dois, na verdade. É trabalhar com o protocolo Ethereum, só que com uma rede privada. Por que a gente faria isso? Quando a gente está trabalhando com uma rede privada, nós conseguimos gerenciar os custos de transação e quanto cada carteira tem. Se eu vou trabalhar hoje na Ethereum, na rede principal, eu precisaria gastar milhares de reais, talvez milhões de reais, dependendo de quantas transações eu quiser fazer. E aí eu fico à mercê da flutuação do preço do Ether, o que não é interessante no serviço público. Para quem não sabe, tudo no serviço público tem que ser justificado. Se eu quero comprar um computador, eu tenho que justificar porque eu quero um computador. Eu não posso, por exemplo, falar, eu quero um computador da marca X. E aí seria outro problema também. Eu vou fazer um projeto de blockchain e eu não posso, por exemplo, pedir que seja que o meu processo rode na Ethereum. Por que você vai adquirir Ether? Por que você não adquire Monero? Monero é mais barato. Por que você não adquire Ether Classic? Então, a gente tem esse problema. E aí, uma blockchain privada rodando em cima da Ether, a Ethereum traria a vantagem da programação orientada a contratos com Solidity, e como é privada, a gente teria a vantagem de nós controlarmos esse fluxo de geração de Ether. Não, legal, assim, tipo, realmente esclarece e, na Faltou verdade... uso, né? Não, é que, na verdade, assim, pontua a questão de como que o avanço tecnológico é travado pela burocracia. Nesse caso, né, é só porque, se eu pudesse colaborar ou contribuir, eu já pesquisei muito sobre a questão de livro contábil e a minha conclusão é que, vamos lá, a segurança do Ethereum, do Bitcoin hoje que tu tem, é pelos bilhões de máquinas investidos que estão lá garantindo a integridade da informação. A partir do momento que tu parte para um regime onde o banco de dados é gerido, seja por um consórcio de assembleias legislativas e todo o resto, a gente está querendo ou não, a gente está trazendo a questão da autarquia, né? Quem que gerencia a rede? Querendo ou não, se a gente traz para um contexto nacional, ainda um general, alguém tem a capacidade de te mandar desligar a máquina, ou de te mandar adulterar o valor. Entendo quando você fala que tipo, você não consegue justificar o gasto e também que publicar cada informação eventualmente seria muito custosa, mas se pudesse só, sei lá, talvez uma ideia, depois a gente conversa melhor, publicar um resumo dessas transações, de maneira que você consiga validar e nem que, tipo assim,
aí a gente levanta a bandeira e que esses custos sejam financiados pela sociedade civil mesmo. Porque, de qualquer outra maneira, você ainda está, tipo, a gente que é independente, que é hacker, essa coisa toda, se a gente ainda está jogando de novo a infraestrutura na mão do governo, eu sei que você trabalha com o governo e tudo tal, mas está aqui num evento... Não, aqui eu sou neutro. Só estou de cosplay de servidor público, mas eu sou neutro. Então, é só talvez uma sugestão, assim, tipo, como o projeto pode melhorar mais ainda. Né? Questão de, eventualmente, esse tipo de custo ter que ser financiado pela sociedade civil. Como alternativa mesmo, de integridade. Assim, para ser sincero, que esse projeto está meio que... A gente não conseguiu colocar no papel ainda, mas uma das formas que nós pensamos fomos que, assim, qualquer cidadão pode ser um nó dessa rede, só que a questão de gerar talvez a gente pode gerar uma rede de blockchain pública, assim, eu sei que quem é mais liberal, neoliberal, anarcocapitalista não gosta dessa ideia do Estado tá ali, mas às vezes o Estado poderia gerar uma blockchain de multiuso, né, e que a gente utilizaria para isso e qualquer cidadão poderia participar dessa blockchain, ou pensando nessa blockchain só porque, assim, eu posso falar somente pelo meu trabalho na Assembleia Legislativa. Hoje eu estou na Divisão de Inovação e Resultados. Então, assim, eu nem falo pelo desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, não posso falar pelo Legislativo. Mas outra solução também seria que foi uma coisa que já foi pensado, que a população mantivesse essa rede para poder validar, mas elas não pudessem assinar novas transações. Então, ela só manteria a rede, uma solução também que a gente poderia pensar. Mas é que realmente, assim, é uma coisa muito complexa. Agora todo mundo sabe que não estou falando de partido A ou B, a gente está passando por uma transição agora de governo. Em Goiás está fazendo transição, mesmo que seja o mesmo partido, que continue, um governante, um superintendente, um gestor tem um pensamento, outros têm outro. Então, assim, essa ideia da blockchain, para o legislativo é uma ideia só, mas lá em Goiânia eu dou um curso de desenvolvimento para blockchain, e lá eu já tive alunos de cartório, que os cartórios já estão pensando em blockchain para resolver alguns problemas. Na verdade, acho que eles estão com medo de deixar de existir com a blockchain. Então, eles pensam em eles fornecerem blockchains homologadas por cartórios, o que eu não sei se é interessante, porque entra a questão da descentralização. Eu digo que a descentralização da blockchain é uma questão mais filosófica. Eu acho que algumas coisas da computação, a gente entra na filosofia, na semântica e tudo mais. E eu acho que a descentralização é uma das coisas que a gente tem que discutir assim, no bar, se eu mantiver uma rede descentralizada ou não, e se é blockchain ou não. E eu também tive um aluno que trabalhava num banco estatal amarelo, assim, que eles já estão pensando em utilizar... não posso falar o nome, né? Eles estão pensando em utilizar e é nessa pegada mesmo. Se a gente for pensar na Ripple, por exemplo, que é uma das outras criptomoedas, ela é uma rede que só os bancos mantêm. Então, já tem essa discussão. Mas aí eu estou falando, é questão filosófica. A falta de descentralização invalida uma blockchain? E aí, é questão assim, para mim depende, entende? Mas é uma crítica bem construtiva que você fez. Alguém tem mais alguma dúvida aqui na frente? A gente tem 7 minutinhos aqui ainda. Se faltar tempo, ou sobrar tempo, vou fazer um stand-up aqui. Felipe Renan. Parabéns pela palestra. Obrigado. É um assunto bem complexo e legal saber que tem soluções Ruby envolvidas nesse assunto aí. Eu queria saber, pelo que eu entendi da sua palestra e do que você trouxe dos exemplos de Ruby, você usou Ruby para interagir com os contratos. Sim. Você tem algum outro tipo de uso que você fez usando o Ruby? Ou você tem algum outro exemplo que você, sei lá, poderia fazer em Ruby, por exemplo, além de interagir com eles? Por exemplo, sei lá, indexar a blockchain ou montar algum tipo de visualização que faça sentido para a sua aplicação, algo nesse sentido? Ok, se você quer ficar exclusivamente com Ruby, igual eu falei, você tem uma implementação da Ethereum em Ruby. Então, ali você consegue fazer um fork desse projeto. Eu já precisei fazer algumas alterações em alguma implantação, só que aí eu fiz a alteração na implantação em Go. Quando eu vou trabalhar com blockchain, eu uso mais Go, porque, enfim, não vou entrar aqui em Flame War, não. E assim, você poderia trabalhar exclusivamente com sua stack em Ruby, tirando a parte de contratos. Igual eu falei, hoje não existe um compilador, assim, estou falando conhecimento público, um compilador que compile de Ruby para EVM, gere bytecode EVM. Então, assim, em algum momento você vai ter que passar pela Solidity. Ou você, por exemplo, você pode usar outra tecnologia, que seria o Hyperledger, que é da IBM, que você vai fugir um pouco do Solidity. Você pode usar outras linguagens, hoje já existem outras linguagens, por exemplo, acho que tem a Serpent, que compila também para EVM, mas em algum momento vai ter que sair do Ruby. A solução mais usual hoje em dia é gerar um DEP usando front-end, aí é JavaScript mesmo.
Então, hoje você não consegue trabalhar 100% em Ruby por causa da questão dos contratos. Mas nada impede, não vou falar um compilador, nada impede também que você crie um interpretador de Ruby para Solidity e aí você consiga resolver isso. Mas eu vou falar assim, Solidity não é muito difícil, não é muito doloroso. Existe o Remix, que é uma ideia online que você consegue brincar ali, você faz o debug, ele tem um modo debug, você pode fazer um deploy na rede de teste, na rede principal, que você consegue ir pegando. As únicas questões assim, por exemplo, você fala assim, não, aqui eu vou trabalhar com string. Aí você, pô, não posso trabalhar com string, eu tenho que dar um malloc da memória que eu vou utilizar por esse array de caracteres. Então, outra coisa também, por exemplo, não existe nulo na Solidity, né? Carol ontem falou um pouco de nulo de Ruby, na Solidity não tem, a gente só tem um hexadecimal que representa o zero. Então, são coisas que você sofre um pouco, que, principalmente para quem está 100% no Ruby, mas que você consegue transpor se você precisa fazer só um contrato. Beleza. Outra dúvida? Acho que é isso, então. Ok. Obrigado, Júlio. Valeu.